Qual é o tema que nós estamos tratando ontem e hoje? Ontem, pelo menos durante o dia? Qual foi o tema? O nosso chamado. E eu fiz uma divisão entre o nosso chamado em 5 pontos. Você se lembra ou não? Quais são os pontos? Chamados para ser? Não, sem ler, porque lendo até eu vou lembrar. Eu tenho que ler. Chamados para ser filhos. Esse é o projeto. Esse é o projeto, o grande projeto. E esse projeto está relacionado à essência de Deus. Está relacionado ao que Deus é. Porque a essência de Deus é a paternidade. Toda a Bíblia vai mostrar para nós que o grande projeto dele é ser Deus para nós e nós filhos e filhas para ele. Ele ser pai para nós e nós sermos filhos e filhas dele. Esse é o grande projeto do Senhor. E eu comentei que há uma diferença entre a paternidade de Deus e a nossa paternidade. Porque nós somos pais porque temos filho, mas Deus é pai, mas nós somos filhos porque Deus é pai. Então ele é pai antes de nós sermos filhos. Se isso é a essência de Deus, então a coisa que nós mais temos que preservar é a nossa comunhão de filhos com o Senhor. Amém? E ontem eu trouxe para os irmãos aqui algumas palavras que Deus colocou no meu coração no sentido de a gente se despertar, cada um de nós se despertar para conhecer a Deus como Pai. Contei uma experiência minha, quando Deus falou que até um determinado momento da minha vida cristã, eu ainda não tinha me dirigido a Ele como Pai. E naquele dia ali, Deus começou a manifestar em mim, mostrar para mim a sua paternidade. É o fato de eu crer que Deus é meu Pai que me leva a ter tranquilidade, sabendo que nada que eu preciso vai faltar, porque Deus é meu Pai. Amém? Você se lembra de Mateus 6,33? Está dando um eco, eu estou ouvindo minha voz voltando lá de trás, não sei como é que... Você se lembra de Mateus 6,33? Não andeis ansiosos por coisa alguma, não andeis ansiosos com o que haveis de comer, beber e vestir, porque o vosso Pai Celeste sabe da necessidade que você tem. Como é que está essa questão aí? Uma das consequências de nós não termos uma vida de filiação com Deus prática, isso nos leva à ansiedade. Não ter um pai para onde a gente volta, não ter um pai com quem a gente conversa e expõe as nossas dificuldades, isso gera ansiedade em nós. Os remédios para a ansiedade, eu não sou médico, eu não trabalho na área de saúde humana, saúde mental, mas uma das coisas que provoca muita ansiedade é você não ter um porto onde você deve chegar. E a paternidade de Deus é o nosso porto seguro. Amém? Como é que está essa questão na sua vida? Está resolvida? Meu irmão, resolve isso nesse encontro aqui. Resolve isso aqui. Não saia daqui sem ter essa coisa resolvida. Deus é meu Pai. Não é meu padrasto, não é um parente distante. Deus é meu Pai. Amém, amados? Por favor, por favor. Aprenda a chamá-lo de meu paizinho. Aprenda a expor para ele tudo que você sente. Eu aprendi muito na questão da oração com a minha esposa Irani. Porque ela chegava para Deus e falava exatamente o que ela pensava. E às vezes eu ficava com temor, porque elas falavam as coisas para Deus que eu vou te dizer. Eu dava vontade de me afastar um pouco, porque se viesse um raio, para Deus, não conheço não, não conheço. E um dia eu tomei coragem e falei, Irani, como
Como é que você tem coragem de falar o que você fala para Deus? Porque ela falava: Deus, eu não gostei disso, não gostei daquilo. Ela falava. E a resposta dela direcionou minha vida. Ela falou: se eu não tenho liberdade para falar para o meu pai o que eu penso, com quem mais eu vou conversar? Aí eu aprendi a falar com Deus sobre as coisas que eu penso. Sobre não concordar, não gostar. Deus faz uma coisa, Deus, eu não gostei. Você tem coragem de fazer isso com Deus? Não. Você tem que aprender a falar. Porque isso é coisa de filho e pai. Esse é o ponto central, amado, da nossa salvação. Esse é o projeto eterno de Deus. Então acostume-se agora a tratar Deus como pai, porque, vou usar aqui uma expressão meio estranha, né? O resto da eternidade vai ser assim. A sua relação com um Deus que é pai. Amém? Algum amém por aí? Então esse é o projeto. E citamos ontem João capítulo 1, versículo 12, que diz o quê? Mas a todos que o receberam, Deus foi-lhes dado o poder para serem feitos filhos de Deus. Comentei com os irmãos que há duas palavras para a palavra em português filho. Uma palavra é filho gerado. A outra palavra é filho parecido. Todos fomos gerados por Deus. Mas nós estamos trabalhando para sermos filhos parecidos. Vai chegar um momento que as pessoas vão olhar para nós e vão lembrar do nosso pai. E vão dizer assim: olha, igualzinho o pai. Opera igual o pai, fala igual o pai, reage igual o pai. É isso que você quer? Não. É isso que eu quero. É isso que eu sonho. Que as pessoas olhem para mim e confundam as minhas ações com as ações de Deus. As minhas reações com as reações de Deus. Esse é o caminho no qual nós estamos agora. Amém? Está resolvido nisso aí, não? Desculpa insistir, amado, mas se eu não insistir nesse ponto, o restante, para que serve? É o projeto, é o propósito eterno de Deus, ter uma família de muitos filhos semelhantes a Cristo. Amém? Esse é o projeto de Deus. E Jesus morreu na cruz para juntar num só rebanho os filhos dispersos. Eu não sei qual é a expectativa que você tem. Com sua chegada no céu. Sonhe agora para eu ouvir o seu sonho. Como é que é? Qual é a expectativa sua quando você chegar lá? Eu tenho algumas coisas que eu desejo, tem algumas coisas que eu tenho receio. Não sei se você tem receio. Eu tenho. Por exemplo, um dos meus receios é que Irani, assim com seu relacionamento com Deus, relacionamento tão forte, que no dia que eu chegar lá, alguém falar para ela, eu já me chegou. Ela fala assim: quem? É o receio que eu tenho. E não estou brincando, não. Não estou brincando. Por causa do relacionamento dela com a paternidade de Deus. Mas tem um quadro na Bíblia que me encanta. Que está em Hebreus capítulo 3. Eu vou citar o texto. E diz que o Senhor Jesus vai chegar diante do Pai conosco. E vai dizer: eis aqui os filhos que tu me deste. E não me envergonhe de chamá-los meus irmãos. Toda a obra do Senhor está caminhando para esse momento. Se você quer ver a Rua de Ouro, Palácio de Cristal, tudo bem. Mas eu sonho com esse momento. E sabe o que mais? Diz a palavra que Deus vai cantar louvores no meio da congregação nesta hora. Já pensou? Eu sonho com esse momento. É isso que eu desejo. Quando Jesus vai me apresentar ao Pai como filho e como irmão dele. Que honra. Que coisa tremenda. Por favor, amados, desculpa a repetição. Trabalhe nessa área na sua vida. Cuida disso na sua vida. Não tenha receio de chamá-lo de pai, de paizinho. De entrar assim diante dele sem cerimônia nenhuma. Não mande ofícios para Deus. Fale com ele exatamente o que está no seu coração. Amém? Esse é o projeto.
O segundo ponto que eu comentei com vocês é que nós somos chamados para ser santos. Isso é a condição. Isso é a condição. Não é porque Deus cobra minha santidade para eu ser santo, é porque sem santidade eu não posso estar na sua presença. Quando Adão e Eva pecaram, eles são postos fora do jardim. E Deus coloca o que ali na porta do jardim? Coloca uma espada para não deixar Adão voltar. Por quê? Tem uma outra coisa bem parecida com essa, é que Deus coloca um véu entre o santo e o santo dos santos. Por quê? Já parou para pensar nisso? Por que tinha uma espada flamejante, uma espada de fogo na entrada do Éden? Bem, eu quero dizer para vocês que a exigência de santidade que Deus tem para conosco não é para protegê-lo, é para nos proteger. Porque se Adão voltasse no jardim e comesse da árvore da vida, ele estaria eternamente separado de Deus. Então, para proteger a Adão, Deus coloca aquela espada, você não vai entrar, porque você corre um perigo entrando aqui. A mesma coisa o véu. Deus coloca o véu para que o homem não entrasse na sua condição natural, na presença do Senhor, porque ele seria destruído. Tem alguns aparelhos de laser que diz que a gente tem que tomar cuidado, não dirigir para os nossos olhos. Correto? Não dirigir esses aparelhos de laser para os nossos olhos. Por quê? Nós podemos ficar cegos. Então aquele aviso que tem nesses aparelhos não é para proteger o aparelho, é para proteger a gente. Então Deus requer santidade de nós, não é porque com a minha santidade Deus vai ficar mais Deus. Com a minha santidade ele vai ficar mais puro, ele vai ser mais honrado. Não é nada disso. É que quando eu sou santo, Deus tem liberdade de me dar tudo que eu preciso. Deus tem liberdade de conversar comigo da forma que eu preciso. Então a santidade trabalha ao meu favor. Então busque a santidade como algo que vai fazer bem para você. Não é questão, não, eu quero ser santo porque eu não quero que Deus me castigue. Não, querido, não é isso não. É porque se você for santo, você pode chegar diante dele e receber do que ele tem. Amém? Eu fico assim meio receoso com algumas pessoas que têm uma visão de Deus assim, um Deus meio monstro. Não, se você não for santo, eu vou pesar a mão sobre a sua vida. Não é isso. É porque a nossa impureza não pode permanecer diante da pureza de Deus. Então eu preciso ser santo para permanecer diante dele por toda a eternidade. Não sei se eu consigo me expressar, não sei se eu consigo explicar isso a vocês. Não estou aqui testando a sua capacidade de entender, estou testando minha capacidade de explicar. Mas a santidade é por nossa causa, não é por causa de Deus. Não ter no seu coração assim aquele sentimento de cobrança. Não, Deus me cobra que eu devo ser santo e me cobra, eu estou enjoado disso. Não é por causa dele não, meu querido. É por nossa causa. Eu preciso ser santo. Diga comigo. Eu necessito de santidade na minha vida para que os canais entre mim e o Senhor sejam sempre livres. Amém? Não vai ter nada que vai impedir a nossa entrada, a nossa permanência, nós assentados com Ele na região celestial. Você já pensou, você com vestes sujas? Não dá para sentar à direita de Deus com veste suja. A não ser que você não queira sentar à direita do Pai. Mas se você não quiser sentar, tudo bem, viva a vida que você acha que deve viver. Mas se o seu sonho é caminhar com Deus eternamente, você precisa ser santo. Você precisa ser reto. Nós precisamos ser justos. Está dando para compreender? Então agora você pode falar com Deus assim: Senhor, me ajuda a ser santo. Me ajuda a ser santo. Quero ser uma pessoa santa. E santo não no sentido
religioso, mas santo no sentido de que eu posso me aproximar de ti, posso conversar contigo sem qualquer barreira entre nós. Amém? Jesus Cristo veio para isso, amados, para quebrar as barreiras, para tirar tudo que nos impedia de comunicar com Ele. Levítico capítulo 11, verso 45. Porque eu sou o Senhor, que vos faço subir da terra do Egito. Para quê, amados? Para que eu seja o vosso Deus. Para que eu seja o vosso Deus. E para que sejais santos. Porque eu sou santo. Me preocupa algumas atitudes que eu vejo hoje na igreja. Assim, é uma forma de tratar a Deus com uma intimidade que Deus não concedeu. Tratar Deus de qualquer forma. Porque essa amizade de Deus comigo, sendo santo, não me permite perder o temor do Senhor. A palavra diz que Deus é um Deus terrível. Quem leu aqui as Crônicas de Nárnia? Poucas pessoas. Leia, viu, gente? Leia. É um livro juvenil, mas mostra tremendas verdades. E eu me lembro, não sei se vocês se lembram, quem leu o livro, do momento em que Lúcia se encontra com o leão. Você lembra, não? Como é que foi? O que Lúcia sentiu? Um medo terrível e um desejo terrível de se aproximar do leão. Ela sentia muito medo, mas ela sentia uma atração. É isso que Deus provoca em nós. Um profundo medo, mas uma profunda atração. É isso que você sente, não? Querido, Deus não é aquele amigão que você tem que você pode bater nas costas dele. Não é assim. Não é assim. Uma das coisas que aconteceu na vida da igreja foi a perda do temor do Senhor. A perda do temor. Nós temos um Deus grande e temível. Deus grande e temível. Então a santidade provoca isso em mim, esse temor de Deus. Esse desejo de ser parecido com Ele. Esse desejo de não permitir que na minha vida tenha nada que me separe dEle. Amém? Estava conversando com alguns irmãos e estava raciocinando vida de pecado, né? O que eu ganho no pecado? E fui colocando numa lista assim, o que eu ganho, o que eu perco. As primeiras coisas que eu perco é a comunhão com Deus. Aí eu pergunto, vale a pena? Vale a pena? Vale a pena você pecar? Com tanta coisa a perder, com a vida do Senhor, com comunhão com Ele, vale a pena? Definitivamente, amados, não vale a pena. E eu quero dizer para vocês, não tem nada a ver com o inferno. Não tem nada a ver com o inferno. Eu não vou deixar de pecar para não ir para o inferno. Não tem nada a ver com o inferno. Tem a ver com o fato de eu não querer perder a minha comunhão com o Senhor. É um grau um pouco mais elevado. É verdade que eu tenho dito que a gente de vez em quando tem sentido o fogo do inferno no calcanhar. Não nos dedos, no calcanhar. Para a gente lembrar de onde a gente saiu. De onde Deus tirou a gente. Que a gente estava perdido nos nossos delitos e pecados. E estávamos mortos, condenados eternamente à perdição eterna. É bom a gente lembrar. Paulo fala isso. Paulo fala assim que a gente tem que lembrar dos tempos que a gente era perdido. Tem que lembrar. Para valorizar a tão grande salvação que Deus nos deu. Amém, amados? Você tem agradecido a Deus pela salvação? Obrigado, Senhor Deus, porque o Senhor me salvou. Obrigado, Senhor Deus, porque hoje eu estou contigo. Obrigado, Senhor. O salmista não pede a Deus para restituir nele a alegria da salvação? Como é que é isso na sua vida? Você se alegra com a salvação? Você sente um gozo pela salvação? Tudo isso está relacionado, amados. Tudo isso está relacionado. Quando Deus me chama para ser santo, então, não é por causa dele.
é por minha causa. E eu gosto desse texto de Levítico, porque Deus nos dá uma razão para a gente ser santo. E qual é a razão que Ele dá? Porque eu sou santo. Não dá para alguém sujo se relacionar com alguém limpo. Não dá. E, amado, nós temos a provisão de Deus para andar em santidade. Nós temos o sangue de Jesus e nós temos o Espírito Santo. Amém? Nós temos o Espírito Santo. E o Espírito Santo sempre está atuando em nossa vida. Quando você chega num caminho estranho, você escuta a consciência, você acende aquela luzinha vermelha no painel. É o Espírito Santo. Não permitindo que você se desvie dele, do Senhor. Muito bem. E ele coloca, você precisa ser assim porque assim eu sou. Depois em Levítico 19:2, lhes fala a toda a congregação dos filhos de Israel e diz-lhes, santos sereis, porque eu, o Senhor vosso Deus, sou santo. Eu sou santo. Então o padrão e a motivação é a santidade de Deus. Deus é santo. E porque Ele é santo, eu preciso buscar a santidade do Senhor. Mas quando eu falo de buscar a santidade do Senhor, eu não estou falando de alguma coisa que a gente constrói. Eu estou falando de alguma coisa que a gente deseja. Porque quem nos faz santos é o Senhor. A minha santidade não tem nada a ver com o que eu faço. A santidade tem a ver com o que Deus fez. Amém, amados? Por que é que nós somos santos? Porque Ele me santificou. Amém? Agora, se nós somos santos, por que tem algumas pessoas que quando eu chamo de santo, ela dá uma risadinha? Às vezes eu chego para alguém e falo, Saulo, né? Tudo bem, santo Saulo? E as pessoas dão uma risadinha. Por quê? A gente não é? E tem aquelas pessoas desavisadas que no momento de contenda em casa dizem assim, você pensa que eu sou santo? Não, eu não penso, eu tenho certeza. E por que eu tenho certeza? Porque Deus falou que você é santo. Agora, um santo, como é que tem que viver? Santamente. Comentei ontem, como é que um santo lava as coisas de casa? Como é que um santo dirige? As ações de Deus em nossa vida, os requerimentos de Deus em nossa vida, sempre trabalha do fato passando pelo processo. Deixa eu tentar explicar isso. Deus falou que eu sou santo. É a partir do que Deus falou que eu vou trabalhar. Só pode se santificar quem é santo. Só pode se aperfeiçoar quem é perfeito. Amém? Você crê que você é santo? Não. Ou você está aí olhando para os seus atos? Não olhe para os seus atos. Olhe para o que Jesus Cristo fez na cruz. Porque é a partir de um fato que nós trabalhamos no processo. Eu parto da minha santidade para a minha santificação. Dá para entender isso? Não. Então, nunca mais você fala assim, você pensa que eu sou santo? Nunca mais. Porque eu sou o que a Bíblia diz que eu sou. E se a Bíblia diz que eu sou santo, o que é que eu vou falar? Nossa, que timidez terrível. Amado, isso é matéria de soltar foguete. Isso. O que é que nós somos? Nós somos santos. Ainda que haja na Escritura alguns textos de difícil compreensão, como Pedro fala a respeito de Paulo, porque Paulo diz assim, não que eu já tenha alcançado a perfeição, mas uma coisa eu faço, esquecendo de tudo aquilo que para trás fica, eu prossigo para o alvo da soberana vocação em Deus. E aí o versículo seguinte diz assim, e nós que somos perfeitos? Ô Paulo, a gente é ou não é? A gente é e vai ser. A gente é e vai ser. Porque a semente da santidade está aqui dentro. E essa semente, ela vai eclodir, ela vai brotar, ela vai sair dentro de nós. E
todos os nossos atos serão santos. Eu comparo com o enxerto de uma árvore. Você tem uma árvore ruim, enxerta numa árvore boa. E o que determina a qualidade é a seiva que vem da raiz. Então Deus me enxertou em Cristo. Ou seja, a seiva da santidade já corre na minha vida. Agora, é bem verdade que alguns frutos que eu produzo, que estão lá nas pontas dos galhos, aliás, eu tenho tanto galho, aquilo que está lá vai ser atingido pela seiva que eu já tenho em mim. Então, por favor, tenha paciência comigo, porque todas as minhas obras vão ser santas um dia. E por quê? Porque eu sou santo. Põe esse aviso lá no espelho do seu banheiro. Eu sou santo. Põe lá naquele lugar mais frequentado da casa, que é a geladeira. Põe lá. Eu sou santo. Creia que você é santo. Deixa a fé de Jesus Cristo entrar no seu coração. E na medida que você acreditar que você é santo, você vai começar a atuar como uma pessoa santa. Amém, amados? Esse é o meio. Só pode ser trabalhado pelo Senhor na edificação. Aqueles que assumiram a santidade do Senhor, e repito, não tem nada a ver com as tuas obras. Tem a ver com aquilo que Jesus fez na cruz. Amém? Então é um fato e um processo. Nós somos santos, estamos nos santificando e seremos totalmente santos. Amém? A palavra diz que quando Ele se manifestar, nós veremos como Ele é e nós seremos como Ele é. Então, confesso para vocês que eu não tenho muita ansiedade para ver o rio da vida, lá o árvore de cristal, a rua de ouro. Não tenho muita ansiedade para isso. Mas eu tenho ansiedade de poder chegar diante do meu Pai, sem nenhuma sombra na minha vida. Sem nenhum ponto obscuro na minha vida. Amém, queridos? Santidade, ela compreende duas coisas. Uma é a separação do pecado. E outro aspecto é a aproximação do Senhor. Em termos de física, você não pode estar em dois lugares ao mesmo tempo. Se você estiver perto do pecado, você estará longe de Deus. Se você estiver perto de Deus, estará longe do pecado. Então tem dito para os irmãos assim: pare de lutar contra o pecado. Chega perto de Deus. Alguém comentou, não me lembro se foi, não me lembro agora. Mas ou o pecado afasta você da Bíblia, ou a Bíblia afasta você do pecado. Eu não me lembro quem comentou isso, não é frase minha. Ou a Bíblia afasta você do pecado, ou o pecado afasta você da Bíblia. E você não pode estar em dois lugares ao mesmo tempo. Então qual é o ponto aqui? Pare de lutar contra o pecado. Chega perto de Deus. Amém? Chega perto de Deus. Ande na presença dEle. Tempos atrás, eu já contei isso a vocês. Estava no Rio de Janeiro, na casa de um pastor. E havia sido lançado naqueles dias o tal do videocassete. Então você vê, né? Pois é, eu era criança naquele tempo. Pregando, claro, né? Mas chegamos na casa do pastor e ele quis me mostrar aquela maravilha dos tempos modernos, né? E ele pediu para o menino foi na locadora comprar uma fita. Alugar uma fita. E claro, pastor, né? Então pastor só vê fita bíblica, né? Aí trouxe lá a vida de Davi. Só que não era filmado assim, de um jeito cristão. Então chegou no momento da história que apareceu Davi e Batseba lá no quarto. E o pastor, coitado, não sabia o que fazer. Ele pegava o controle, apertava para cá, parava na cena, parava para cá, voltava à cena. Ele ficou totalmente perdido. Eu falei, dá licença, eu peguei o controle, apertei aquele botãozinho de desliga. A pergunta é, por que ele sentiu isso, esse constrangimento, essa vergonha?
Bom, gente, você não vai pagar multa se errar. Não tem negócio de errar aqui, não. Hã? Era por causa da minha presença na casa dele. Ele não queria que eu ficasse ofendido e não queria mostrar para mim alguma coisa que ele não era. Eu quero dizer para você que uma coisa que ajuda na sua santidade é a consciência de que Jesus está sempre em você. Você não vai assistir qualquer coisa. Você não vai conversar sobre qualquer coisa. Você não vai reagir mal. Sabe por quê? Deus está aqui. Você já convidou Jesus para assistir alguns filmes que você assiste, não? Jesus sentaria na sala com você para ver alguns programas que você vê? Você percebe como a falta de consciência da presença de Deus foi nos afastar do Senhor? E a consciência de que Deus está aqui dentro de mim me leva a ser cada vez mais santo? A presença dele precisa me constranger. Melhor, deixa eu mudar o meu português aqui. A presença do Senhor precisa me constranger. A santidade dele. Amém? Eu falei agora de sentimentos contraditórios. Um desejo muito grande de me aproximar de Deus, mas um medo muito grande de me aproximar de Deus. Isso é o normal. Isso é o normal. Amém? Você tem esses sentimentos conflitantes dentro de você? Então você é normal. Nunca perca o temor do Senhor. Nunca perca o medo da terrível mão de Deus. Mas não deixe de se aproximar do Senhor, porque essa terrível mão lhe cobre, lhe guarda, lhe protege, lhe sustenta. Essa terrível mão é a mão que lhe acaricia. Essa terrível mão é o que sustenta a sua vida, que mantém você de pé. Amém? Então você não é esquizofrênico, não. Isso é normal. Isso é normal. Um medo e um desejo de aproximar. Ser santo não tem a ver com as minhas obras. Ser santo tem a ver com a obra de Cristo na cruz. Eu não posso ser santo somente deixando de fazer coisas. Eu preciso ser santo na minha proximidade do nosso Deus. Algumas características dos santos. Paulo chama a igreja nos diversos lugares para onde ele escreve. Ele fala aos santos que estão em tal lugar, aos santos que estão na Galácia, aos santos que estão em Tessalônica, aos santos que estão em Florianópolis. Essas cartas são para você. Porque você faz parte dos santos de Deus. Amados, eu sonho, eu desejo, eu anseio que essa palavra chegue no seu coração. Que o seu comportamento seja determinado por aquilo que você crê da Bíblia. Porque é assim que funciona. Deus fala, a palavra entra no meu coração, gera fé em mim e gera transformação. Então, por favor, deixe essa palavra calar profundamente no seu coração. E fale para você, até você crer, que você é santo. Você vai crer, depois a sua família vai crer, depois a igreja vai crer, depois os vizinhos vão crer. Mas você precisa crer. Se você não acreditar, eu não estou aqui trabalhando com pensamento positivo. Não é isso não. Eu estou falando para você ter fé no que a palavra diz. Amém? E a gente anda pela fé na palavra do Senhor. Muito bem. Terceiro ponto é que nós somos chamados para ser o quê? Discípulo de Cristo. Ser filho é o projeto. Ser santo é o meio. Ser santo é a condição.
ser discípulos é o meio. Foi o que Deus estabeleceu para que a gente pudesse ser transformado. Enfim, chegar nesse ponto de um filho parecido com o Senhor. Eu já comentei com vocês, é uma questão de estatística. A palavra cristão, ela aparece na Bíblia 3 vezes. 3 vezes. Uma está ali em Atos, quando diz que pela primeira vez em Antioquia, os discípulos foram chamados de cristãos. E naquele momento a palavra cristão era uma palavra pejorativa. Era um xingamento. As pessoas que chamavam o discípulo de cristão queriam dizer, e humilhando-os, que eles eram parecidos com aquele cara lá da Galileia. Era um xingamento. Era uma reputação. Tanto sim que quando as pessoas perguntam o que é que eu sou, o que é que eu devo dizer? Hã? O que é que eu devo dizer? Bom, vamos continuando na estatística. A palavra crente, ela aparece 9 vezes. Cristão 3, crente 9. E a palavra evangélico? Nenhuma. Se a Bíblia não diz que eu sou evangélico, eu devo dizer que sou evangélico? E aliás, ser evangélico hoje não quer dizer absolutamente nada. Sim ou não? E a palavra discípulo? No plural e no singular, aparece 267 vezes. Dá uma indicação para nós, não? Quando pessoas perguntam para mim se eu sou cristão, eu pergunto para ela, você acha que eu sou? Porque ser cristão é uma reputação. É como as pessoas não veem. E eu não tenho coragem de dizer se eu sou cristão. Quem tem que dizer que sou cristão é meu vizinho. Então o que é que eu sou? Eu sou um discípulo. Porque eu estou no processo. Eu estou caminhando. Mas me chamar de cristão é só quem me conhece. Só alguém que vê que minhas obras parecem com aquele Galileu, que pode dizer, não, você é cristão, você tem a cara dele, o jeito dele. Mas é reputação. Deu para entender isso? Não. Isaías 54:13, você pode ler para mim? Isaías 54:13. Todos os teus filhos serão ensinados. A palavra ensinado aqui na língua hebraica é a palavra que pode ser traduzida por discípulos. Essa palavra aqui, ensinados, ela pode ser também condicionados, aperfeiçoados, como discípulo do Senhor. Quando a gente nasce em Deus, a gente é filho. A gente recebeu o poder para ser feito filho. Mas a palavra diz que aquele que cuidar do órfão, abençoar as pessoas, der esmola, ele será chamado filho. Isso está dentro daquilo que a gente estava comentando. Que existe uma palavra chamada filho, que é o filho gerado. E Deus quer nos levar de filho gerado para filho parecido. É o que está aqui. Tem filho que é filho e não é obediente. Tem filho que é filho e é um discípulo. Sim ou não? Nem todos os nossos filhos são nossos discípulos. Mas são filhos. E Deus quer que a gente evolua da condição de filho para a condição de discípulos. Alguém que escuta ao Senhor, alguém que ouve ao Senhor e alguém que obedece ao Senhor. Deus quer nos levar para essa condição. Correto? E qual é a consequência de sermos filhos de Deus? O que diz o texto? De sermos discípulos do Senhor. E grande será a paz, o abundante será a paz no meio de seus filhos. O que provoca a paz em abundância? Ajuda aí, gente. É sendo discípulo. E grande será a paz no meio dos teus discípulos. Ele está contando aqui que vai haver uma transformação,
os filhos serão discípulos e a consequência, paz abundante. Por que muitas vezes não há paz abundante, amados? Por causa da falta de um discipulado efetivo na minha vida. Então não é alguma escolha que eu faço ou não faço e vou ficar nisso. Não. É condição para ter paz em Deus. Agora isso, será que tem base bíblica em outros lugares? Tem. O que é que diz João 8,32? Foi muito usado na última eleição. João 8,32. O que é? Isso. Como é que começa o versículo? Hã? Tá. Esse versículo começa com um negócio chamado partícula conjuntiva, subordinativa. Você lembra disso, não? Na aula de geografia? Partícula conjuntiva subordinativa. Essa partícula, que é a palavra E, aqui não é uma letra, é uma palavra, ela subordina a oração última à oração primeira. A oração última é: e conhecereis a verdade vos libertará. Ora, essa partícula conjuntiva, ela remete ao 31. E o que é que diz o versículo 31? Disse Jesus aos judeus que haviam crido nele. Ora, eram judeus que estavam em processo de evolução. De judeu religioso, agora crentes em Cristo. Estavam em processo. Disse Jesus aos judeus que haviam crido nele: se permaneceis em minhas palavras, sereis verdadeiramente meus discípulos, e conhecereis a verdade vos libertará. Isso explica, mas por que na igreja a gente ainda tem crente que não é liberto? Que ainda tem crente que ainda é preso à fofoca, à maledicência, à pornografia? Porque não foram libertos, porque a libertação não é para qualquer crente. A libertação é para discípulos. Da mesma forma que a santidade trabalha ao nosso favor, o fato da gente ser discípulo também trabalha ao nosso favor. O texto de Isaías diz que e grande será a paz, o abundante será a paz no meio dos discípulos. E aqui qual é a promessa? Libertação. Você quer ser liberto? A primeira libertação que Deus provoca em nós é a libertação da condenação eterna. A segunda libertação é: Deus me liberta de mim mesmo. Porque o meu grande problema sou eu. Você lembra o que Paulo fala no finalzinho do capítulo 7 de Romanos e o começo do capítulo 8? Miserável. Quem se lembra? Miserável homem que sou. Gente, quem me livrará do corpo desta morte? De que Paulo estava falando? Você lembra que ele está fechando um capítulo. Ele passa no capítulo 5, fala da tremenda justificação. Passa pelo capítulo 6, fala da nossa identificação na morte, no sepultamento e na ressurreição. Aí quando chega no capítulo 7, a gente tem uma trombada. E trombada com o quê? Com a minha incapacidade, com a minha impureza. Se você não passar por essa trombada, você não entra no capítulo 8. Se você não tiver encontro com a sua maldade, você não pode ser liberto. Não dá para entrar em salvação se nós não passarmos por um processo de arrependimento. Por isso que no final do capítulo 7, ele traz esse grito de desespero: miserável homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? Paulo estava se referindo a um tipo de castigo que tinha na lei romana. Quando alguém matava uma pessoa com requinte de crueldade, esse corpo, o cadáver, era amarrado nas suas costas.
E ele levava esse cadáver até que o cadáver por si mesmo, apodrecido, caísse das costas da pessoa. É disso que Paulo está falando. E amados, deixa eu trazer uma notícia muito triste. A gente carrega esse cadáver. Nós carregamos ainda em nós a natureza pecaminosa. A natureza pecaminosa está aí, convivendo dentro de nós. E o que é que nós temos que fazer? A cada dia crucificar essa natureza pecaminosa. Nós, os que já nascemos em Deus, temos que fazer morrer essa natureza pecaminosa. Quantos dias por semana? 7 dias por semana. Levantou, põe na cruz. Levantou, põe na cruz. Foi caminhar, põe na cruz. Porque ela todo dia ela quer ressuscitar. É assim ou não? Você também é assim, não? Acontece com você também o que acontece comigo? Todo dia minha natureza pecaminosa quer dizer eu estou viva. Eu tenho que falar, você está morta. Você morreu. A vida que agora eu tenho, eu vivo pela fé do Filho de Deus. Jesus Cristo vive em mim. Cristo vive em mim. Alguém fala assim, no final da minha vida eu vou falar isso, querido, no final da vida é agora. É agora. Porque já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E o viver que eu tenho na carne, eu vivo pela fé do Filho de Deus. Então você tem poder em Deus para fazer morrer a sua natureza pecaminosa. E Paulo grita, esse grito terrível de desespero, quem me livrará do corpo desta morte? Mas o que ele diz logo depois? Mas graças a Deus. Oh Jesus, graças a Deus, que já não há mais nenhuma condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus e que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Deixamos de ser morada do pecado e passamos a ser morada do Espírito. Amém, amados? O que você acha disso? Isso é uma boa notícia? Isso é Evangelho. Isso é Evangelho. E uma coisa interessante do livro de Romanos, da carta aos Romanos, é que até o capítulo 8, até o final do capítulo 7, há uma só menção ao Espírito Santo. Você reparou, não? Que está no capítulo 5. Uma só menção. Mas quando ele entra no capítulo 8, até o capítulo 16, há 18 menções sobre o Espírito Santo. O que Paulo quer falar para a gente? Que essa vida que eu estou falando só pode ser vivida no poder do Espírito Santo. Não é o meu esforço. É Ele que vive em mim. A vida cristã foi uma substituição. Foi uma substituição. Deus sabia que você não conseguiria. Deus sabia que eu não conseguiria. Foi o que Ele fez? Me pôs assentado em Cristo e Ele veio aqui viver a vida que Ele quer que eu viva. Me lembro de uma história de uma menininha que estava passando aquele processo, como é que é o nome lá? Profissão de fé. Aquele negócio lá. E a menininha era muito nova e os oficiais da igreja estavam perguntando para ela sobre batismo, né? Ela queria ser batizada. E aí um mais exigente que os outros falou, você sabe que depois que você for batizada, você vai ser muito tentada? Ela falou assim, eu sei. Então o que é que você faz quando o diabo vir bater na porta do seu coração? Ela falou, eu peço para Jesus atender. Aquele que habita em nós resolve a situação. Eu tenho entendido, amados, que o Espírito Santo do lado ele está longe. Porque ele quer viver aqui dentro. Aliás, ele vive aqui dentro. Amém? Você percebeu que Deus nos deu todas as condições para a gente ter uma vida santa, uma vida de discípulo, uma vida pura. Que nós não precisamos viver de forma errada, de forma suja. Você já parou para pensar nisso, não?
Você já parou para pensar que não tem nada a ver com o teu esforço? Tem a ver com a graça poderosa do Senhor Jesus Cristo. E o meu grande esforço é me fazer ficar quieto. Não é o que diz Romanos capítulo 12? Eu tenho que apresentar meu corpo a Ele como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. E você sabe que o grande problema dos animais que iam para o sacrifício é que eles não queriam ser sacrificados. Não queriam. Nem eu quero. E o meu trabalho é subir no altar de Deus a cada dia e fazer morrer minha natureza pecaminosa. Porque isso é um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus todos os dias. Mas eu quero dizer para você que aquele que está em Cristo, aquele que tem o Espírito Santo, o pecado já não tem mais domínio sobre a sua vida. Antigamente pecar era obrigação, hoje pecar é opção. Deus já deu para mim possibilidade de eu escolher peco ou não peco. O pecado está à tua porta. O desejo de pecar está à tua porta. A ti te convém dominar o desejo de pecar. Hoje a gente pode dominar o desejo de pecar. Por quê? Porque temos o Espírito Santo que está em nós. Mas ele só vai fazer na medida que eu der liberdade a ele para fazer. O trabalho de santificação é um trabalho feito a quatro mãos. Deus e eu. Deus e eu. Tinha uma visão uma vez que eu via um terreno baldio, uma pedra, e veio uma mão e levantou aquela pedra. Normalmente você vai nesse lugar, você levanta uma pedra, o que tem lá embaixo da pedra? É uma coleção de coisas desagradáveis, né? Então, você sabe que a palavra sondar tem essa ideia de levantar a pedra que está parada? Sonda-me, pois tu me conheces. Essa ideia de levantar a pedra. Eu via essa mão levantando a pedra e ali havia tudo quanto é tipo de inseto. E o Senhor me falou que a mão dele faz isso. Ele mostra para mim o que me atrapalha, mostra para mim os pecados que eu cometo. Mas ele não tira se a gente não concordar com ele. Ele mostra para mim, já está aí, ó, uma lacraia, tem um escorpião, está aí. Vamos tirar? Se eu falar vamos, ele tira. O problema é que a gente tem alguns pecadinhos de estimação. A gente tem algumas coisas que a gente ainda está acostumado com aquilo. Como Paulo fala, que os coríntios, por causa do condicionamento, ainda sacrificavam aos ídolos. Tem coisas que a gente é condicionado pela história. Mas tem libertação para nós. Há libertação para nós. É a minha concordância que vai fazer Deus operar em mim. A palavra de Deus diz que Deus supre aos seus filhos enquanto eles dormem. Mas Deus não me transforma enquanto eu durmo. Deus espera que eu acorde, para Ele me perguntar se eu quero. Eu me lembro que eu tive uma situação lá, trabalhando nas tribos, lá no Amazonas, que um dia eu descobri que eu estava com um furúnculo aqui, no pé das costas, um furúnculo. E estava bem grande. E tinha um irmão da igreja lá que era enfermeiro. Ele falou, João, precisa abrir. Eu falei, mas vai doer. Ele falou assim, sim, mas tem que abrir. E aí ele veio, tentou dar anestesia, não pegou. Aí vieram 4 anjos, bem fortes, e um segurou nos meus braços, outro nas minhas pernas. E ele pegou o bisturi e abriu. Aí pegou o gás assim e limpou aquilo dentro lá. Gente, eu chamei minha mãe, eu falei em línguas, eu orei. E os 4 anjos segurando. Fui liberto, fui livre, ele costurou, sem anestesia. Aí passou um tempo, apareceu outro. Eu falei, Deus, por amor do nome do Senhor, me livra dessa. E secou.
Eu quero dizer para você que a transformação em nossa vida nunca será indolor. Deixa eu te dar uma péssima notícia. Deus não aplica anestesia. Então, me perdoa, eu te dei essa notícia tão terrível, mas é assim que Deus opera. E o trabalho de santificação, ele é feito a 4 mãos. É Deus mostrando, eu concordando e Ele me purificando. Você quer isso? Não. Deixa eu pensar. Pode pensar, mas escapar da faca você não vai escapar. Você pode protelar, mas você não vai escapar. Bom, deixa eu voltar aqui. A promessa em Isaías 54:13 é paz abundante. A promessa em João 8:32 é libertação. E qual a promessa de Mateus capítulo 11, verso 29? E são promessas para o mesmo tipo de pessoa. Vinde a mim, vós que estáis cansados e sobrecarregados. Para quem Jesus estava falando? Para os judeus que estavam cansados das exigências da religião. Amados, humanamente falando, é impossível seguir todas as coisas que os judeus requeriam que se fizesse para cumprir a religião. Era cansativo. Ninguém aguenta. É para esse povo que Jesus fala: vinde a mim, vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Ponto. Versículo seguinte mostra o processo. Qual o processo? Aprendei de mim, que sou. Percebe que não é que faço? Que sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para as vossas almas. Qual é o convite de Jesus? Seja meu discípulo. Seja meu discípulo, que a condição do discípulo, condição básica. Se nós estamos falando de construção, tem aqueles pilares que são colocados dentro da terra. Pois bem, há pilares que são realmente toda a sustentação de um edifício. E no nosso caso, é mansidão e humildade. Não há nada das qualidades, das qualificações, dos atributos de Deus que seja mais básico na vida de um discípulo que a mansidão e a humildade. É a partir daí que o Senhor constrói todas as outras qualidades dele em nós. Eu vou perguntar e você não vai responder. Você é uma pessoa mansa? Você quer saber se uma pessoa é mansa ou não? Contrarie essa pessoa. Contrarie. Qual o problema dos nossos filhos quando são pequenos? Não quer ser contrariado. Está lá no berço, fraldinha trocada, barriguinha cheia, mas ele quer sair daquela prisão, daquela angústia, daquela escravidão do berço. Se ele der espaço, ele passa a ser um agitadorzinho. Ele não quer ficar ali. Me tira desse lugar. Chama a Anistia Internacional. Me tira desse lugar. E eu vou te falar. O primeiro que for tirar o menino do berço, a criança do berço, vai ser o canal através do qual ele vai dominar a família. Não caia nessa conversa, não. Lembre-se que choro de criança é bom para aumentar o pulmão. Você só tem que colocar um negócio no ouvido. E deixar a coisa funcionar. E a grande luta nossa é mostrar para os nossos filhos que eles não mandam. Mas isso vem, amados, lá do primeiro parente nosso, Adão. Salmo 52 diz que a estutícia já nasce ligada ao coração da criança e eles têm no seu ventre veneno de serpente. Gente, não foi eu que escrevi Salmo não, tá? Por favor. Essa é a condição.
E a única coisa que vai mudar isso, amado, é a cruz de Cristo, que mata essa natureza pecaminosa. É a cruz de Cristo. É o Espírito Santo. Leve os seus filhos a uma experiência com o Espírito Santo o mais cedo possível. Amém? Ah, mas ele ele entende melhor que você. Pode ter certeza. Jesus falou que gente como eles, o reino dos céus pertence a elas. Então eles entendem. Eles vão entender. Eu me lembro que, eu acho que foi a Cibele, chegou para mim, tinha uma senhora que estava lá em casa, foi embora. Aí ela falou assim, pai, eu preciso conversar com você. Eu falei, pode falar. Não, é lá na sala. Ela queria um tratamento assim de ovelha, né? Ela sentou numa poltrona, eu na outra. Falou, pai, estou com um problema. Eu falei, meu Deus do céu, que tamanho de problema cabe numa cabecinha desse tamanhozinho? Meu primeiro erro. Não, pai, que eu estou com um problema. Qual é o problema? É assim, pai. Deus manda eu fazer uma coisa e o diabo manda eu fazer outra. Eu falei, Romanos 7 Kids. Conhece não? Romanos 7 Kids? Pois é. Ela estava experimentando. O que eu quero fazer eu não consigo, o que eu não quero eu não faço. Eu falei, mas explica para mim o que é. Foi assim, pai. A mãe manda eu buscar a vassoura. E o diabo fala assim, não busca. A coisa estava piorando. A coisa estava piorando. E eu dei aquela resposta clássica que a gente dá. Filha, você precisa orar. Ela falou, pai, não adianta. Eu oro e Jesus fica sentado no trono e não faz nada. Meu Deus, o que é que eu faço? Ele disse, você quer que ore, filha? Não, pai, já falei, não adianta. E eu mandei um WhatsApp para cima. Um help. E Deus tem misericórdia. Eu não sei o que falar para minha filha. E Deus respondeu. Eu falei, filha, é o seguinte. Deus ouve a sua oração para você se livrar disso. E Deus ouve a sua oração e responde através do papai, através da mamãe. Quando a gente pega a cinta, a gente está libertando você do pecado. A gente está libertando você disso aí. Você entendeu, filha? Eu entendi, pai. Você quer que eu ore agora? Eu quero. E a gente sempre tratou com as meninas desse jeito. A gente dizia, você tem que resistir ao pecado. Porque se você não resistir ao pecado, é o seu bumbum que vai arder, não é o do diabo, não. Não é o diabo, não. Então, quando Satanás vier tentar você, fala assim, diabo, eu não vou cair na sua, não, porque sou eu que sofro depois. Então, ó. É a linguagem que a criança entende. É a forma dele entender. Mas, amados, essa luta vem do berço. E a única forma da gente ser liberto disso é a cruz de Cristo pela operação do Espírito Santo. Eu lhe pergunto, a partir de que momento nós temos que falar de Jesus Cristo, de pecado, de salvação, poder do Espírito, a partir de que momento nós temos que falar aos nossos filhos? Desde que nascem. Deixa eu te contar uma história. Nós estamos indo agora para Porto Montt, no Chile. E lá em Porto Montt tem um rapaz que é surdo. Surdo-mudo. A mãe dele morreu no parto. O pai cuidou dele desde bebezinho. O avô dele cuidou dele. E lia com ele a Bíblia. Todo dia lia com ele. Nenenzinho. Esse menino cresceu escutando a Bíblia. Surdo-mudo. Esse menino, quando eu conheci ele, tinha 17 anos. Ele contava para você as histórias da Bíblia. Claro que eu não sabia a língua de sinais, mas outras pessoas interpretavam para mim. Ele contava as histórias da Bíblia, porque ele ouviu quando ele era neném no colo do avô. Não subestime o Espírito Santo. Não subestime o Espírito Santo. Amém, amados? E teve um momento lá das nossas reuniões que ele resolveu orar por mim. Aí veio orando, sinais, outra pessoa traduzindo. Ele profetizou sobre a minha vida coisas fantásticas. Ele tinha um dom e tem um dom
Ele está na rua, ele sabe quem é mudo, quem é surdo. Ele sabe, ele olha. O Espírito Santo revela para ele. E a congregação dele tinha um trabalho com surdo-mudo, por iniciativa dele. Deus plantou a semente quando ele era um nenenzinho no colo do avô. Não trate seus filhos como débeis mentais. Eles não são. E o Espírito Santo fala ao coraçãozinho deles. Você crê nisso? Não. Os nossos filhos serão discípulos do Senhor. Essa é a promessa. E grande será a paz. E abundante será a paz no coraçãozinho deles. Deixa eu voltar para o ponto. Base para o discípulo. Mansidão e humildade. Mansidão e humildade. E eu fiz uma pergunta, não sei se você respondeu. Você é uma pessoa mansa? A mansidão não está ligada a ações. A mansidão está ligada a reações. É como eu reajo às provocações. É como eu reajo às coisas que acontecem contra mim. É isso que vai dizer se eu sou manso ou não. Uma pessoa mansa tem condições de ser guiado pelo Senhor. Não é coincidência que os 3 homens que trabalharam nas maiores edificações da história da Bíblia, o nome deles é ligado à mansidão, a descanso. Moisés, o homem mais manso de sobre a face da terra. Ele precisava ser manso, porque Deus precisava, através dele, conduzir um povo. Então ele tinha que ser um homem que tinha o seu ouvido voltado para o Senhor e obedeceria ao Senhor com toda mansidão. Um homem ensinável. Depois você tem Salomão. O que significa Salomão? Homem de paz. Homem de paz, homem sereno. E você tem depois Neemias. Neemias significa o Senhor é o meu deleite. Eu pergunto a vocês, é coincidência, queridos? Ou Deus está mostrando um padrão? E se nós quisermos servir, nós temos que buscar ser mansos, como Ele é manso. Como você reage? Vai mostrar para você mesmo se você é manso ou não. A humildade. Se a mansidão está ligada às minhas reações, a humildade está relacionada às minhas ações. O humilde nunca esperará reconhecimento. Eu não sei se você já ouviu aquela frase, eu me mato e ninguém me dá valor. O que você está querendo? O manso nunca vai falar isso. Porque o manso não espera pagamento, não espera reconhecimento. O nosso Senhor, Ele foi como um cordeiro mudo ao matadouro. Nunca se defendeu. E o conselho que eu tenho dado aos irmãos, nunca se defenda. Afinal, você tem um advogado. Ou não tem? Se você tem um advogado, deixa ele defender você. Aconteceu algumas coisas na minha vida, pessoas me feriram, pessoas me machucaram, e eu, na minha falta de mansidão, minha falta de humildade, eu dizia, Deus, as pessoas nunca vão vir para pedir perdão para mim? Deus falou assim, não. Ah, mas é assim, Senhor? Deus falou comigo, é assim. Como é que uma pessoa se torna mansa? Desculpa, mas não é oração. Não é oração. É problema. Você quer ser manso? Deus vai mandar ferramentas para amansar você. Você quer ser humilde? Deus vai mandar ferramentas para fazer ser uma pessoa humilde. Se você quiser anotar a seguinte frase, pode anotar. A dureza da ferramenta é proporcional à dureza do material a ser trabalhado. Repito. A dureza da ferramenta é proporcional à dureza do material a ser trabalhado. Falando de outra forma, se você é teimoso, Deus vai colocar do seu lado uma pessoa mais teimosa, com o fim de quebrar você. Está explicado por quê agora? Às vezes a pessoa chega e fala assim, fulano é teimoso, né? Eu falei, como é que você sabe que ele é teimoso?
Porque ele não quis fazer o que eu falei. Se você não discutir, se você não tentar convencer a pessoa, você nunca vai descobrir se a pessoa é teimosa ou não. Mas a gente rotula a pessoa de teimosa porque ela não quis pensar o que eu penso, fazer o que eu mando. Preocupe-se com você. Seja uma pessoa mansa e humilde de coração. E você vai encontrar descanso para a sua alma. Amém? Mas lembra disso. A dureza da ferramenta é proporcional à dureza do material. Amém? A vida tem sido dura com você? Talvez, né, assim, just in case, né? Talvez é porque você é duro. E aí Deus vai fazer. Amém, amados? Ser discípulo é o meio pelo qual o Senhor nos leva a sermos parecidos com Ele. Ser filho é o projeto. Ser santo é a condição. Ser discípulo é o meio. Que o Senhor nos ajude. Que o Senhor nos permita continuar nesse caminho até que Cristo seja formado em nós. Amém? Alguma pergunta, alguma coisa que eu não expliquei direito? Eu só até está dizendo que lá na terra dele, em Minas, as pedras tinham muito escorpião. E o pai dele recomendava não levantar as pedras. O problema é que o nosso Deus levanta. E o pior é quando ele levanta a pedra na frente das pessoas. E as pessoas veem quem realmente a gente é, né? As pessoas falam assim, mas eu não esperava nunca isso de você. Pois é, estava guardado. Que Deus nos abençoe. Amém. Eu gostaria de orar. Falar com Deus. Coloque diante de Deus aquilo que você ouviu. Deixa Deus fazer calar no seu coração aquilo que precisa. Senhor, eis-nos aqui, Pai, necessitados e ansiosos, Pai, por ver a Tua obra ser completa em nós. Pai amado, nós pedimos a Tua graça de nunca desistir, de nunca abandonar o Teu caminho, de nunca voltar as costas para Ti. Quero te pedir, Pai, que o Senhor coloque em nosso coração uma profunda confiança no Senhor mesmo, sabendo que os teus pensamentos a nosso respeito são pensamentos de bem e de paz, e que tudo que diz respeito a nós, o Senhor levará a bom termo. Guarda os nossos corações, guarda as nossas vidas, sustenta-nos, Pai, nessa caminhada na qual nós estamos, e que nunca, Pai, nunca voltemos atrás. Guarda, Senhor Deus, o nosso coração. Coloca no nosso coração o profundo e firme desejo de ser parecidos contigo em todos os aspectos da nossa vida. Muito obrigado, Pai, por esses irmãos que aqui estão. Obrigado pela presença do Teu Santo Espírito. E que o Senhor continue a Tua santa e boa obra em nós. Amém, Senhor. Amém. Deus abençoe vocês.